Bom, pessoal, então voltando para conversar especificamente sobre a meiose gamética dos vertebrados, tá? Então, essa meiose gamética, ela é exclusiva dos organismos com ciclo de vida haplobionte de Ponte, e ela acontece apenas em um determinado grupo de células desse organismo, que é esse grupo é chamado de células germinativas, tá bom? Então, a gametogênese, o processo de gametogênese, nada mais é do que uma sequência de eventos em que células especializadas em reprodução ou células germinativas, tá? Vão, através do processo de meiose, produzir os gametas. Durante o processo de gametogênese, para a formação desses gametas, acontece, então, a redução do número cromossômico. Então, um organismo diploide vai formar gametas haploides, né? E além da redução do número cromossômico, nós temos também uma alteração importante na morfologia da célula, tá? Bastante curioso isso e a gente vai entender ao longo desse segundo vídeo da aula de hoje. Bom, então os pontos mais importantes. Gametogênese acontece para reduzir o número de cromossomos pela metade, tá bom? Nos gametas, feminino e masculino. E também para alterar a forma da célula, para que ela fique mais eficiente no processo de fecundação e perpetuação daquela espécie. Então, os gametas masculinos, né, conhecidos como espermatozoides, têm uma morfologia completamente diferente dos gametas femininos, que são os ovócitos. Nós falamos erroneamente óvulo, mas o gameta é o ovócito e vocês vão entender certinho por quê. Bom, pessoal, vamos começar pela espermatogênese ou gametogênese masculina, que é a mais simples de se entender, tá? Nada mais é do que uma sequência de eventos a partir dos quais se formam os gametas masculinos ou espermatozoides, tá? O espermatozoide vai se formar a partir de uma célula precursora, que é a única célula do organismo capaz de sofrer meiose, que é chamada de espermatogônia. Então, as espermatogônias, aqui eu tenho representado 3 espermatogônias, né? As espermatogônias podem, então, receber o sinal para entrar em meiose, e a partir de uma espermatogônia, que eu estou destacando aqui para vocês, eu tenho a formação de 4 gametas, no caso masculinos, chamados de espermatozoides, tá? E agora nós vamos entender esse meio de campo aqui entre a espermatogônia até chegar no espermatozoide. Bom, gente, a gametogênese masculina, ela acontece na gônada masculina, que são os testículos, tá? Então, o testículo é esse órgão oval que fica dentro do escroto, né? Grudadinho aqui com um segundo órgão importante, que é o epidídimo. A espermatogênese, ela acontece dentro do testículo. Gente, se eu tirasse se eu fizesse um cortezinho aqui, ó, transversal no testículo, e observar várias células sofrendo o processo de meiose, tá? Que são as células germinativas. Então, durante, né, a divisão meiótica, eu tenho, então, as espermatogônias, que são as células precursoras, 2N. Aí eu tenho espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermatozoide, que finalmente é o gameta, tá? Além das células germinativas, o testículo também tem uma célula muito importante, que é a célula de Sertoli. A célula de Sertoli não é célula germinativa, ela não pode sofrer meiose, ela não participa da meiose, mas ela é uma célula importante porque ela garante que as células germinativas tenham nutrição, oxigenação durante todo o processo de gametogênese. Então, ela é uma célula suporte ali para que a espermatogênese possa acontecer, tá? E quando eu tiro, então, faço um corte transversal, eu vejo várias pitzinhas, assim, ó, né? Que são cortes transversais de túbulos, como se fossem mangueiras de jardim, que estão todas enoveladas dentro do testículo, tá? Quando eu corto, né, esses túbulos, eu vejo, então,
essas estruturas, né? Em que eu tenho aqui, onde eu estou passando o mouse bem roxinho, as células germinativas, tá? Sofrendo o processo de meiose. Esquematicamente, aqui do lado, ó, as células germinativas, né, em azul, e essa célula de Sertoli ali que eu falei para vocês, dando sustentação para essas células, tá? Então, a célula de Sertoli, ela não sofre meiose, mas ela dá sustentação para que as outras células possam, né, progredir no processo de meiose. Vamos passo a passo, então, gente. Começamos com a célula precursora, que é a espermatogônia. A espermatogônia, ela é 2N, e o testículo tem várias espermatogônias. E o testículo está cada vez produzindo mais espermatogônias por mitose, para que sempre o testículo tenha uma reserva de espermatogônias, para que o testículo sempre tenha uma reserva de células precursoras, certo? Porque o macho, né, produz gametas desde a sua puberdade até o final de sua vida. Então, é sempre importante que o testículo tenha uma reserva de espermatogônias, tá bom? Então, o homem, né, ou o macho de outras espécies, tem a capacidade de produzir gametas ao longo de toda a sua vida, até durante as fases mais avançadas, né, de envelhecimento. Isso não quer dizer que o gameta masculino seja de boa qualidade, tá? O gameta vai perdendo qualidade ao longo do tempo, mas é possível produzi-lo, tá bom? Por isso, então, que as espermatogônias, elas estão sempre sofrendo mitose. Então, eu sempre vou ter uma reserva de espermatogônia dentro do testículo. E aí, algumas espermatogônias recebem o sinal para entrar em meiose, certo? É um sinal, normalmente um sinal hormonal. E a espermatogônia, que recebeu o sinal hormonal para entrar em meiose, vai aumentar o seu volume citoplasmático, porque aumentou a produção de proteínas, aumentou o número de algumas organelas importantes para o processo de meiose. Então, quando ela se prepara, aumentando o volume citoplasmático, o conteúdo citoplasmático, a gente passa a chamar essa célula 2N maiorzinha de espermatócito primário, tá? Essa célula aqui, ela já começou o processo de meiose, né? Aumentando ali o seu volume citoplasmático. Ela já se comprometeu com a meiose, se preparando para ela. O espermatócito primário, a gente vai sofrer a meiose 1, tá? Separando, então, os cromossomos homólogos, dando origem a duas células que nós chamamos de espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários, então, eles já são haploides, mas os cromossomos ainda estão duplicados. Então, nós precisamos de uma meiose 2 para separação das cromátides irmãs, e aí sim, formação de 4 células e com um cromossomo simples, certo? Desculpe, essas células, eu não posso ajudar. Essas células, pessoal, resultantes da meiose 2, haploides com cromossomo simples, são chamadas de espermátides. Ela já tem o conteúdo genético das espermátides é completamente igual ao conteúdo genético dos espermatozoides, mas ela ainda é redondinha. E o espermatozoide, ele tem um formato todo diferenciado, né? Ele tem uma cabeça, em que ele leva o material genético, ele tem um colo, ou peça intermediária, onde ele carrega mitocôndrias, principalmente, e ele tem um flagelo, né? Que bate de maneira sincronizada, propulsionando o espermatozoide, que tem motilidade, certo? Então, para que a espermátide, de fato, chegue ao estágio de espermatozoide, nós precisamos de uma diferenciação, tá? Então, a espermatogênese tem essa fase proliferativa, que é só mitose para sempre ter espermatogônia reserva no testículo. Depois vem a fase meiótica, propriamente dita, em que o espermatócito primário sofre meiose 1, dando origem ao secundário, que sofre meiose 2, dando origem à espermátide. E depois
a espermatogênese tem a fase final, que é a fase de diferenciação, ou citodiferenciação, ou espermiogênese ainda, né? É um outro sinônimo. Nessa fase, eu tenho a mudança na forma da célula. Ela deixa de ser uma célula redondinha, com bastante citoplasma, e passa a ser uma célula menorzinha, com pouquíssimo citoplasma e um flagelo, para garantir a motilidade do gameta. Então, vejam, pessoal, que a espermatogênese, a gametogênese masculina, ela é um processo que tem coisas além da meiose, tá? Então, ela tem a fase proliferativa, aí ela tem a meiose, e depois ela tem mais uma fase ainda, que é essa fase de diferenciação. Então, a meiose está contida na espermatogênese, mas a espermatogênese conta com outros eventos ainda, para a produção do espermatozoide, tá? Perfeito, gente. Durante essa fase de citodiferenciação, em que a espermátide redondinha vai originar o espermatozoide, nós temos algumas coisas legais acontecendo no testículo, né? Que são a condensação muito forte, né? Uma alta compactação da cromatina, a formação do flagelo e do acrossomo. Gente, o acrossomo é essa vesícula aqui, ó, pertinho do núcleo do espermatozoide, tá? Então, vejam aqui o núcleo, o acrossomo. O núcleo, o acrossomo. Gente, o acrossomo é uma bolsa de enzimas, tá? Que vai ser super importante no processo de fecundação, que é a nossa próxima aula, tá bom? E aí, lá na aula de fecundação, a gente conversa melhor sobre isso. Então, esses aqui seriam os processos sofridos pela espermátide para originar, de fato, o espermatozoide, tá? Condensação da cromatina, formação do flagelo, perda de citoplasma e reorganização das mitocôndrias. Ao término, então, da espermatogênese, eu tenho a formação de 4 espermatozoides a partir de uma espermatogônia, certo? A espermatogênese, pessoal, dura bastante tempo. Então, para eu ter um espermatozoide resultante de uma espermatogônia, eu demoro 64 dias no caso do homem, 42 no caso do macaco rhesus, 39 no caso de suínos, tá? Então, varia bastante de espécie para espécie. E na sequência, gente, vamos falar então do processo de produção de gametas feminino, tá? Que tem várias peculiaridades quando comparado ao processo de produção de gametas masculinos. Vamos lá, então, que é bem interessante. Bom, o processo de produção de gametas femininos é chamado de ovogênese, pessoal. É um processo, né, em que os ovócitos se formam a partir das células precursoras, que são as ovogônias, tá? Então, nós temos aqui, em azul, ó, uma ovogônia. A ovogônia é a célula precursora, 2N, né, diploide. Essa célula é capaz de sofrer mitose para aumentar a população de ovogônias, tá? Mas, diferente do homem ou do macho, depende do animal que a gente está falando, né? Dependendo da espécie, essa proliferação de ovogônias, ela só acontece na vida pré-natal, ou seja, só vai acontecer antes do nascimento. Para algumas espécies, ela acontece assim um pouquinho depois do nascimento, que é o caso das aves, por exemplo, né? Então, diferente do macho, em que o aumento de espermatogônias por processo de mitose acontece ao longo da vida inteira, na fêmea isso não é verdade, gente. As ovogônias, elas se multiplicam sim por mitose, porém, isso é muito restrito a uma fase muito inicial da vida dessa fêmea. Algumas espécies, como seres humanos, isso só acontece durante a vida pré-natal, ou seja, antes da mulher nascer, tá? E outras espécies, como algumas aves, acontece um pouquinho após o nascimento. Depois, eu não tenho mais produção de novas ovogônias, tá? E aí, no processo de ovogênese, eu tenho a ovogônia,
né? Que recebe um sinal hormonal para entrar em meiose. Essa ovogônia vai sofrer a meiose 1, dando origem a 2 ovócitos primários. Perdão, essa ovogônia vai receber o sinal, vai duplicar, né, o seu volume citoplasmático, e aí eu passo a chamá-la de ovócito primário. Esse ovócito primário vai sofrer meiose 2 e vai dar origem. Enfim, vocês vão ver que não é tão simples assim. Vamos conversar direito sobre isso, pessoal. As fêmeas têm um processo de produção de gametas bem mais entroncado do que nós vimos para os machos, tá? Então, como que isso é possível, tá bom? A produção de gametas femininos vai ocorrer na gônada feminina, que é o ovário, certo? O ovário, ele também atua como uma glândula produzindo hormônios, assim como o testículo também atua como uma glândula. Acontece, gente, que a ovogênese é uma sequência de eventos que tem algumas pausas no meio do caminho. Sem pausas, sem pensar na pausa, a gente teria essa ovogênese aqui, ó. Célula germinativa primordial, ou ovogônia, 2N, né? Aumentando aqui o número de ovogônias por mitose. Perfeito. A ovogônia recebe o sinal hormonal para sofrer meiose, vai então crescer, aumentar o seu volume citoplasmático. No momento que ela aumenta o seu volume citoplasmático, eu passo a chamá-la de ovócito primário. O ovócito primário, ele ainda é 2N, né? Porque ele só aumentou o seu volume citoplasmático, e aí sim o ovócito primário vai sofrer meiose 1, dando origem aos ovócitos secundários. Os ovócitos secundários vão sofrer meiose 2, dando origem ao óvulo. Mas, olha só, gente. Vamos voltar, vamos rebobinar essa aula. O ovócito primário, diploide, ele vai sofrer meiose 1, é verdade, mas ele vai formar duas células muito diferentes entre si. Uma célula muito maior que a outra. Uma célula que ficou grande, com todo o citoplasma, eu vou chamar de ovócito secundário. Porém, a outra, que ficou praticamente só com um núcleozinho, sem citoplasma, eu chamo de primeiro corpúsculo polar. Gente, esse corpúsculo polar praticamente não tem citoplasma, ele vai se desintegrar no organismo feminino, ele não vai para frente na meiose. Todo o citoplasma eu reservei em uma célula só, tá? Essa daqui vai simplesmente ser reabsorvida pelo organismo da fêmea. Esse ovócito secundário, ele sim vai sofrer meiose 2, só que, mais uma vez, ao sofrer meiose 2, eu vou formar uma célula com todo o citoplasma e uma célula sem citoplasma nenhum. Então, eu tenho uma célula funcional, que é o óvulo, e uma segunda célula que não tem função, que tem só um núcleozinho, não tem citoplasma, e vai, mais uma vez, se desintegrar no organismo feminino, sem função, deixando todo o citoplasma para uma célula só. Então, vejam, pessoal, que a ovogênese não é tão simples quanto a espermatogênese, né? Nós temos a citocinese, ela não é simétrica, ela não ocorre de forma simétrica entre as células. De modo que todo o citoplasma fica para uma célula só, e a outra célula nem é chamada de célula, é chamada de corpúsculo polar, porque ficou praticamente sem citoplasma. E se desintegra, tá? Então, por que ocorre essa monopolização, vamos dizer assim, do citoplasma sempre para uma célula só? Porque a célula, o gameta feminino, pessoal, além de contribuir com 23 cromossomos, ele contribui com muitas outras coisas, com muitos outros fatores, com organelas importantes para que o novo indivíduo se forme, tá? Então, o gameta feminino, ele vai ter o maior volume de citoplasma possível, para garantir que, quando fecundado, essa nova célula, esse novo organismo, esse novo zigoto, possa se desenvolver independente
durante um período, pelo menos. Tá? Então, é por isso que essas citocineses, tanto ao final da meiose 1 quanto ao final da meiose 2, são totalmente assimétricas, reservando todo o citoplasma para uma única célula. E aí, gente, ao final da gametogênese feminina, a meiose, ela aconteceu a partir de uma célula diploide, que é a ovogônia, resultando em uma célula haploide, que é o óvulo, tá? E 3 corpúsculos polares, que não tem função. Então, a ovogênese, eu não tenho uma célula 2N formando 4 células N. Eu tenho uma célula 2N formando uma célula N funcional e outras 3 não funcionais, tá bom? Por quê? Porque eu tenho toda a reserva de citoplasma numa célula só, para garantir que, se fecundado, esse óvulo dê condições para o novo indivíduo se desenvolver. Mais uma vez, pessoal, as ovogônias, né, 2N, sofreram em algum momento da vida da fêmea mitoses para aumentar o seu número, e aí algumas ovogônias vão receber um sinal hormonal e vão entrar em, vão se comprometer com a meiose. Para isso, a ovogônia, ela vai aumentar o seu volume citoplasmático, as suas reservas citoplasmáticas, as suas organelas citoplasmáticas. Aumenta de volume, e quando ela aumenta de volume, eu passo a chamá-la de ovócito primário, que ainda é 2N, tá? No caso das fêmeas humanas, isso aqui acontece no período fetal, gente. Então, isso aconteceu no nosso ovário enquanto estávamos dentro da barriga da nossa mãe. As ovogônias se comprometeram com a meiose e pararam em ovócito primário, bom? No caso das aves, isso acontece no comecinho da vida pós-natal, né? Então, logo após o nascimento. Aí, pessoal, o ovócito primário vai ficar estacionado em prófase 1 da meiose 1, mais especificamente na fase de diplóteno, tá? Vai ficar estacionado até chegar à puberdade. E aí, na fase de puberdade, a cada ciclo sexual, no caso da mulher, que é o ciclo menstrual, por exemplo, então, a cada ciclo sexual, um ou poucos, né, 2, 3 ovócitos, tem alguns relatos que pode chegar até a 10 ovócitos, né, esses ovócitos vão entrar em meiose 1. Vão progredir na meiose 1. Então, vão sair da prófase 1 e vão progredir na meiose 1, formando um ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar, que é aquela célula não funcional. O ovócito secundário, então, ele já tem apenas um cromossomo homólogo de cada par, porém, esses cromossomos estão duplicados, então ele precisa sofrer meiose 2. Acontece, pessoal, que a meiose 2 também é interrompida. Ela é estacionada em metáfase 2, certo? E essa meiose 2, ela só vai sair da metáfase 2 caso haja fecundação. Então, é necessário que haja o estímulo do espermatozoide para que o ovócito secundário estacionado em metáfase 2 conclua a meiose 2, formando um óvulo e o segundo corpúsculo polar. Certo? Então, o que se ovula a cada ciclo menstrual é um ovócito secundário estacionado em metáfase 2. Nós só formaremos, de fato, o gameta feminino, que é o óvulo, caso haja fecundação. Certo? E a gente pode discutir um pouco melhor essas peculiaridades no síncrono, né? E aí, aqui eu trago para vocês o quanto, né, esse dimorfismo entre os gametas é importante no caso dos vertebrados, né? Nem sempre esse dimorfismo ocorre entre as espécies, né? Mas no caso dos vertebrados, nós temos, em geral, um gameta feminino oogâmico, ou seja, enorme, cheio de conteúdo citoplasmático, nutrientes, né, capaz de suportar o desenvolvimento inicial do novo organismo, caso haja fecundação,
E nós temos o gameta masculino, muito diminuto, né? Praticamente sem citoplasma. Então, essa aqui é chamada de oogamia. Eu tenho um gameta muito maior do que o outro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero encontrá-los no síncrono para a gente conversar mais sobre essas questões. E até já.